Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Fonte Nova enfrentar o Bahia e acabou empatando em 0-0. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que este resultado, apesar de ser um resultado ruim, se a gente pensar no que o São Paulo almeja com este grande elenco que montou, o resultado não foi tão ruim assim para o que o São Paulo pode efetivamente fazer e para o que o time tem como objetivo. Porque o São Paulo, na verdade, está brigando pela classificação para a fase de grupos da Libertadores. É isso que o São Paulo está brigando nesse campeonato, não tem mais o que fazer. As decisões que o São Paulo tomou, essas últimas decisões, apontam para isso, por mais que o time fale, não, estamos brigando por coisa grande. Coisa grande é classificação para a Libertadores. É uma temeridade, porque o São Paulo, apesar de desfocado, jogar fora de casa, a torcida sempre espera, né, que o time faça, que o time jogue pela camisa que tem, pela história que tem, que consiga resultados melhores do que um empate com o Bahia. Bahia vem de boas administrações, ao contrário do São Paulo, que tem uma administração muito ruim atual e que vem de administrações temerosas, são 10 anos de administrações muito ruins, e de decisões equivocadas que acabam levando o clube para essa situação. São Paulo está em começo de trabalho, em outubro, né, contratou recentemente o Fernando Diniz, um técnico que tem aí um histórico, né, de muito toque de bola, de muita ousadia, de muita inteligência, mas que efetivamente, de resultados práticos, ele ainda mostrou muito pouco, nunca teve um elenco como o São Paulo nas mãos, essa é a esperança que a gente tem, e de fato o São Paulo teve alguma evolução, mas hoje o time jogou como pôde. Aliás, teve até chances de vencer, porque o Bahia respeitou demais o São Paulo, talvez pela ausência do Gilberto, que é um jogador que para eles é muito importante. São Paulo tinha as ausências de Arboleda, suspenso, o Antony convocado para a seleção de base e o Daniel Alves convocado para a seleção principal, e era um confronto direto. São Paulo e Bahia brigam ali pela mesma condição. São Paulo perdesse, o Bahia ultrapassava o São Paulo. O São Paulo, com o empate, conseguiu se manter à frente do Bahia, está atrás do Corinthians, né? Vai ter um confronto direto com o Corinthians no domingo. O Corinthians joga amanhã com o Atlético Paranaense. O Corinthians hoje está 2 pontos à frente do São Paulo. O Corinthians joga em casa, né? Tem aí, se o Corinthians empatar, o São Paulo precisaria vencer em casa para empatar em número de pontos com o Corinthians. Se o Corinthians perder, o São Paulo passaria o Corinthians com essa vitória, nessa possível vitória dentro de casa. Mas o São Paulo vai ter alguns desfalques. O Pablo teve uma contusão séria, né? Provavelmente no musculator, pelo menos foi isso que até então se apontava, a gente não sabe a gravidade da lesão. E o Juan Fran foi outro cara que saiu. Aliás, antes de falar do jogo, vale a pena dizer, o Juan Fran, quando sai do campo, ele vai pedir, olha que coisa, que atitude do jogador, ele foi pedir desculpas tanto para o técnico, Fernando Diniz, quanto para os jogadores que estavam ali no banco por ter sido obrigado a sair naquelas condições. O outro que acabou saindo foi o Lisieiro. O Lisieiro acabou entrando, que era o que a gente especulava, ele e o Gabriel, né? O Globoesporte.com, o Azan tinha apontado que era mais provável São Paulo começar com o Igor Gomes. São Paulo começou com o Lisieiro e começou também com o Pato. Pato aí que alternou bons e maus momentos. Então vamos falar da escalação do São Paulo antes de analisar um pouco o jogo. São Paulo jogou com o Thiago Volpe no gol. O Thiago Volpe que trabalhou muito com os pés, muito. Foi uma coisa que o Fernando Diniz treinou, tanto ele quanto o goleiro Jean, né? Porque o Fernando Diniz gosta muito do toque de bola, saída de bola com toques. Ele não gosta de chutão ou de lançamento, ele gosta muito do toque, da virada e tal. Então o São Paulo fez isso o tempo todo. O Bahia tentou pressionar, mas o Volpe conseguiu trabalhar muito bem com os pés, assim como os zagueiros. Mas o São Paulo tinha alguma dificuldade na transição do meio para o ataque. E aí a gente pode falar uma coisa muito curiosa. Apesar de estar no começo e de ter pouco tempo para treinar, o Fernando Diniz conseguiu fazer o time evoluir muito, porque o time treinado pelo Cuca era muito ruim. O trabalho do Cuca foi muito ruim, não tem nada de legado do Cuca. É como se não tivesse tido trabalho nenhum nesse tempo. Não deu liga, não funcionou, não que o Cuca não tivesse esforçado, e não porque, não, vocês torceram contra. Não tem o que torcer contra, a gente torceu muito para dar certo, a gente achava improvável que funcionasse pelos trabalhos recentes do Cuca, principalmente no Santos. A gente achava que o trabalho não funcionaria tão bem, não esperávamos que fosse tão ruim. Achávamos que São Paulo acabaria pelo menos conseguindo a fase, aquela pré-Libertadores ali com o Cuca, mas com o investimento que fez seria praticamente um fracasso. Mas o Cuca não estava correndo o risco de não conseguir nem isso e acabou saindo. Enfim, o Fernando Diniz teve pouco tempo para trabalhar, mas conseguiu já melhorar algumas coisas. A gente já tem alguns aspectos
positivos e negativos. Então, voltando, Thiago Volpe no gol, o Juan Fran, que saiu para a entrada do Igor Vinícius. Não sabemos se é o Igor Vinícius que vai ter que jogar o clássico, porque não sabemos ainda a gravidade da contusão do Juan Fran. O Bruno Alves, que jogou muita bola, muita bola. Anderson Martins, que também foi muito bem. E Reinaldo, outro que apoiou, que foi bem dentro das condições de jogo, tá, gente? O Tietê, que começou de um lado do campo com o Pato fazendo marcação, tem que elogiar que o Pato marcou depois. Logo o Fernando Diniz trocou porque viu que ia desgastar demais o Pato que acabou tendo que jogar 90 minutos, enfim. Né? Então, o Luan Tietê Lisieiro, que deu lugar para o Vitor Bueno, o Lisieiro saiu com câimbras e obrigou o Pato a ficar até o fim do jogo, e Hernanes, que foi muito mal mais uma vez. Alexandre Pato e Pablo, o Pablo que saiu contundido, e entrou o Igor Gomes. Então, esse foi o time do São Paulo. A gente teve aí praticamente o Fernando Diniz, as trocas que ele fez foi praticamente tudo por contusão, né? O Lisieiro foi mais ali um cuidado, era cãibra, mas enfim, já havia um desgaste, e a gente teve que o Pato ficar aí os 90 minutos. Vale lembrar, o Pato voltou de contusão hoje, era dúvida, acabou tendo que jogar 90 minutos. O Pato, que antes da contusão não estava no nível físico dos demais jogadores. Então agora a gente vai ter que, antes de entrar efetivamente no jogo, a gente vai ter que lembrar algumas coisas que a gente falou aqui. Logo que o Carlinhos Neves foi contratado, a gente não comemorou, porque falou, olha, não parece que o trabalho do São Paulo, o problema do São Paulo seja uma coisa de um cara resolver. Mas é bom que São Paulo esteja procurando profissionais que são fortes e gabaritados e tal. São Paulo trouxe o Carlinhos Neves. O Carlinhos Neves não conseguiu trabalhar porque o trabalho dele entrou em contato, em confronto direto com aquele Altamiro Bottino, que é um profissional que veio do Palmeiras, que é o coordenador científico hoje do clube, e aí o Carlinhos Neves saiu. Quando o Carlinhos Neves saiu, muita gente fez festa, falou que ele estava amiguinho de jogador, estava ultrapassado e tal. Os trabalhos recentes dele não apontavam isso, mas a gente achou melhor adotar cautela e apanhamos muito. Então apanhamos quando o Carlinhos Neves chegou, apanhamos quando ele saiu. Quando ele chegou, porque a gente não ficava contente com nada, que era muito ranzinza. Quando ele saiu, porque a gente não comemorou, porque a gente era chapa branca. Toda hora sempre tem alguma coisa. E quando o Cuca foi contratado, foi meio parecido. Quando ele foi contratado, a gente não ficou muito entusiasmado, muita gente criticou a gente. Quando ele saiu, a gente não ficou entusiasmado porque o São Paulo fez a escolha do Fernando Diniz. Por que o Fernando Diniz é perigoso? Por que é complicado? Porque ele precisa de tempo, e tempo ele não tem. São Paulo vai jogar agora meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Ele precisa que o time tenha um melhor condicionamento físico, trouxe um preparador físico que não vai ter tempo de trabalhar para esses 2 meses. E a gente nem sabe se ele vai ficar para o ano que vem. Tal é a bagunça que é o São Paulo. Então o Fernando Diniz chegou, precisa de tempo, não tem tempo, está fazendo o possível e até fazendo mais do que a gente esperava. Assim como a gente não achava que o trabalho do Cuca seria tão ruim, o do Fernando Diniz está sendo bom dentro das circunstâncias. Um treino para enfrentar Flamengo, uma semana para enfrentar Fortaleza, agora, poucos dias para enfrentar Bahia e menos dias ainda para enfrentar Corinthians. Quer dizer, é uma pedreira atrás de outra, isso ele com desfalques por contusão, por suspensão e por convocação ridícula da seleção brasileira, capitaneada aí pelo senhor Acenola, o Tite, né? O Tite, me dá raiva as convocações do Tite, a falta de coerência do Tite, que desfalcou aí os principais clubes que estão na fase mais aguda do Campeonato Brasileiro. Enfim, então o Fernando Diniz tem aí algumas coisas. Agora, qual que é o problema? A gente já viu um pouco do trabalho positivo do Fernando Diniz. A gente viu algumas inversões de jogo, a gente viu triangulações, a gente viu muito toque, muita posse de bola. A gente viu o São Paulo sair jogando na defesa. E a gente tem algumas coisas que alguns torcedores que estavam em Salvador se irritaram. O Gabriel estava lá, eu falei com ele no fim do jogo e ele falou isso. Olha, muitos torcedores aqui acho que não tem essa noção do trabalho do Diniz. O Diniz tem muito essa coisa de tocar para trás. O Liseiro foi um cara muito criticado por isso. Isso é uma característica, acho que a gente está falando isso todo o vídeo. O Fernando Diniz faz isso. E a gente até falou, tá perdendo de 1-0, ele faz isso. Ele vai tocar a bola atrás, vai procurar espaço. Agora, o que acontece? Os trabalhos para o Diniz no Atlético Paranaense e no Fluminense, eles chegaram até um determinado ponto e não passou dali. Deixa eu só... Eles chegaram num determinado ponto e não passaram desse determinado ponto. O São Paulo hoje encontrou um pouco dessa dificuldade. Na hora que está atacando, no momento que está atacando, o São Paulo não consegue se infiltrar, o São Paulo não consegue, muitas vezes, partir para cima,
fica procurando espaço. Isso foi um problema que o Diniz teve em outros clubes que ele dirigiu. Hoje isso apareceu, só que não dá para dizer que esse problema é um problema que o Fernando Diniz não vai conseguir resolver, porque ele não teve tempo. Ele teve esse problema em outros clubes, que ele tinha tempo, mas ele nunca tinha tido um elenco tão bom em mãos. Agora ele tem um elenco bom e não tem tempo. Então a gente não sabe. Mas assim, é preciso ter muita paciência com o Fernando Diniz, porque é assim que o Fernando Diniz joga. O Fernando Diniz é isso aí. O Fernando Diniz é um cara que vai jogar assim, pode gostar ou não, mas o cara vai trocar. É a proposta do time, é essa. Tá? Então, o resultado é bom porque o Inter acabou perdendo do CSA, então o São Paulo se manteve ali 2 pontos atrás do Corinthians, tem um confronto direto, o Corinthians enfrenta amanhã o Atlético Paranaense em casa. Se o Corinthians vencer, daí o São Paulo precisa vencer para que Inter e Grêmio não cheguem no São Paulo, porque Inter e Grêmio agora passaram o Bahia, né? Quer dizer, hoje o Bahia está em 8º, aliás, está bem bolado, né? Porque Bahia, Grêmio e Inter estão com 38 pontos, o São Paulo está com 40 pontos, o Corinthians com 42 e o Palmeiras com 47, Santos 47, Flamengo com 52. Então, assim, o Santos está na vice-liderança, o Flamengo está disparado, joga amanhã também. O Corinthians e São Paulo precisa vencer para a galera de trás não chegar. Só que São Paulo pode ter os desfalques, já vai ter os desfalques certo de Pablo, pode ter o desfalque de Juan Fran, e tem aí o desgaste do jogo, né? Vai ter pouco tempo para enfrentar o jogo, para enfrentar o Corinthians no domingo. O Hernanes foi muito mal de novo, né? O Bruno Alves foi fantástico, como eu falei aqui. O Pato foi muito voluntarioso, aliás, vale ressaltar, o Pato teve uma oportunidade muito boa no começo do jogo, 1 minuto, cruzou a bola, a zaga tirou, uma pena, mas ele recebeu uma bola no final do jogo do Thiago Volpe, que eu acho que é a 4ª vez no ano que o Thiago Volpe deixa o Pato na cara do gol, né, com um lançamento longo. De novo o Pato recebeu a bola, uma vez foi contra o Bahia, salvo engano, Flamengo, Corinthians e Bahia agora de novo, né? Mas o Pato aí a gente também tem que lembrar que o Pato volta de contusão, o Pato está muito cansado, o Pato ajudou na marcação, ajudou na defesa, foi muito voluntarioso. No final do jogo ele estava morto de cansaço, talvez isso tenha dificultado ele matar a bola. Ele não conseguiu matar a bola. Não que a gente não sabe o que poderia acontecer, o Pato teve uma grande oportunidade num chute que o Douglas defendeu. São Paulo teve chances de ganhar. O Bahia respeitou demais o São Paulo, talvez pela ausência do Gilberto, talvez porque a estratégia fosse esperar o São Paulo cansar e daí para cima, né? Os caras tiraram o volante, colocaram o Rogério, quer dizer, aquele que é o Neymar do Nordeste lá. Então, assim, o Bahia tentou realmente ganhar, mas dentro das circunstâncias de contusão, de convocação, gente, a gente tem que lembrar qual é a situação do São Paulo. O Bahia vem sendo bem administrado nos últimos anos, o São Paulo não. 10 anos que o São Paulo tem administrações catastróficas. São Paulo não tem preparação física adequada. Fernando Diniz trouxe um preparador físico que não vai ter tempo de trabalhar nesses 2 meses e não sabemos se ele também não vai entrar em confronto com o Altamiro Bottino, como aconteceu com o Carlinhos Neves. O Fernando Diniz não tem negado nenhum do Cuca, que fez um trabalho horroroso, e ele tem que fazer um trabalho também sem tempo para treinar, e nós nem sabemos se é ele que vai ser o técnico do ano que vem. Tal é a bagunça que é o São Paulo. Mas o começo não é ruim, o resultado não é ruim, vai depender muito de domingo, vai depender muito do restante da rodada, mas vou dizer mais uma vez, São Paulo em começo de trabalho, com um técnico que precisa de tempo, com um time com alguns desfalques, com um condicionamento físico não ideal, com problemas no departamento médico, fez o possível. Não é nenhum bando de vagabundos está jogando, pelo contrário, são jogadores que estão se entregando, são jogadores que estão com vontade de assimilar, que assimilaram muito do trabalho do Diniz muito rapidamente, surpreendentemente, muito rapidamente estão conseguindo assimilar, e aí vai depender também do que o São Paulo vai conseguir construir, vai depois ter o retorno do Daniel Alves, que dá muita qualidade, vai ter em algum momento o retorno do Pablo, a gente tem que ver agora o departamento médico, enfim, é muita coisa para o São Paulo corrigir. É um pouco assustador, mas é o que temos para hoje. Então, o resultado foi ruim? Não, não foi ruim. Não é um resultado da grandeza do São Paulo. A gente sempre espera o São Paulo vencendo, o São Paulo com a camisa, São Paulo... mas não é esse São Paulo. São Paulo que a gente tem agora, um São Paulo mal administrado, um São Paulo que tem sim um bom elenco, mas que o elenco estava esfacelado, que está em começo de trabalho de um técnico que precisa de tempo, que está com uma proposta propositiva e que a gente precisa dar tempo para saber se os problemas que ele teve hoje são os problemas crônicos do Diniz e o Diniz não tem expediente para corrigi-los, ou o Fernando Diniz já conseguiu aprender com os erros
que ele teve no Atlético Paranaense e no Fluminense, nos times nos quais ele teve mais tempo, né? Se ele consegue resolver essa equação agora que ele tem um elenco bom nas mãos. É um técnico promissor, sim, o promissor é uma promessa, só que a gente não sabe o que é, por isso que a gente falou aqui que não teria sido nossa escolha, a gente teria segurado o Mancini para chegar um técnico com tempo, para desenvolver um trabalho e tal, mas enfim, isso também agora já foi, o que a gente vai fazer é torcer. Torcer para o Fernando Diniz, torcer para esse São Paulo contra o Corinthians no domingo. Eu volto na sexta-feira aqui, provavelmente com a Vives, porque o Gabriel está em Salvador para o Contextualizando. A gente vai falar um pouco mais dessas contusões do departamento. Vou dar uma resumida de algumas coisas que foram ditas aqui. E quero lembrar e reiterar que no dia 12, véspera do jogo do Clássico, 8 horas da noite no Morumbi, nós teremos aí um Morumbi Tour especial com Diego Lugano. Diego Lugano vai conduzir o Morumbi Tour, contar histórias do São Paulo. Então, quem quiser comparecer, eu estarei lá. Quem for vai acabar me encontrando também. A gente vai fazer esse tour com o Lugano e vai ser muito bom encontrar o Lugano, um atleta que não perdeu do Corinthians na carreira, um cara assim enorme para a história do clube. E o Diego Lugano o pessoal ainda vai poder tirar foto com o Diego Lugano e também pegar um autógrafo em um item por pessoa. É um passeio que vale a pena. Se não me engano, está R$ 198. Acho que a Vives depois, amanhã, ela vai colocar aqui o link para quem quiser mais informações. Mas você tem direito, e é parcelável, tá? 188, se não me engano, para sócio torcedor, tem desconto. Mas você vai passear com o Diego Lugano, você vai tirar foto com o Diego Lugano, assinar um item, enfim, uma boa vibe para a véspera do jogo. Então, quem quiser, vamos botar esse elenco também, vamos mostrar nossa força em tudo que é de São Paulo e vamos torcer muito contra o Corinthians, vamos torcer muito para o sucesso do Fernando Diniz, para a nova preparação física, para esse elenco da Liga. É uma longa jornada, mas, mais uma vez, por incompetência de Leco, Raí, por escolhas erradas, por muita coisa equivocada que foi acontecendo no clube, temos um começo de trabalho em outubro e o preço é esse. O preço é um empate com o Bahia na Fonte Nova. Uma curiosidade que o Alegres vestido dos Jogos SPFC levantou. Acho que é a primeira vez na história que São Paulo joga 4 vezes com uma equipe e não consegue fazer nenhum gol. Isso aconteceu contra o Corinthians em algum ano, mas a gente teve outros 2 confrontos que saíram gol, foram 6 confrontos no ano. Com o Bahia foram 4, 2 pela Copa do Brasil, 2 pelo Brasileiro. São Paulo 4 vezes não conseguiu fazer gols no Bahia. É bizarro, eu não sei, muito difícil. Enfim, é isso, tá, gente? Agora é torcer. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!